Pessoal, vamos a dar comienzo con el asunto de hoy, ¿tá? ¿Por qué escolhimos o asunto de Ori? Poderia, em primeira instância, parecer um tema básico, tá? Porém, muitas pessoas entram semanalmente e em diferentes circunstâncias perguntando como seria o culto de Ori dentro do ICC, já que outras tradições já têm bem assimilado e bem conhecido como é que eles tratam o assunto de Ori. Porém, por falta de informação, ou por falta de prática assídua, ou por algum tipo de mistura também, porque percebemos que muitas pessoas ainda vêm com um sistema ou conceitos preconcebidos na cabeça delas de práticas anteriores. Então isso está formulando um monte de dúvidas nas pessoas que estão, por alguma outra razão, adentrando dentro do ICC. Por isso que decidimos fazer essa live e acho que vai ser um assunto bem interessante, tá? Primeiramente, o que deveríamos definir para o que o ICC explica sobre Ori. Ori poderia ser definido de forma literal como cabeça. Porém, Ori atinge vários conceitos. Alguns que são mais, vamos dizer assim, supérfluos e outros que são muito mais profundos. Tá? Vou tentar ser bem didático e bem simples na explicação que eu vou dar, porque a ideia não é fazer uma palestra e sim dar uma pequena introdução para gerar perguntas em todos vocês. Ori, sabendo que é cabeça, dentro da cosmologia iorubá, entendemos que Ori é o principal orixá, a principal divindade que todo ser humano tem. E por que seria a principal divindade? Primeiro, que Ori transcende qualquer tipo de religião ou crença. Todo ser humano tem Ori. Não importa se ele acredita em Deus ou em qual Deus ele acredita. Todo ser humano tem Ori. Sendo assim, e reconhecendo dentro da própria filosofia iorubá como Ori sendo uma extensão do próprio Olodumare, podemos entender de que até um ateu é considerado uma própria manifestação de Deus. Tá? É por isso que o ICC tem uma visão assim muito ampla sobre o sistema de crenças e ele nunca vai se negar a nenhum tipo de crença. É dizer, desde o ponto de vista intelectual, uma pessoa do ICC nunca pode cair na ortodoxia intelectual. Entendendo que Ori seria uma extensão do próprio Olodumare, vou descrever de forma prática e simples como seria o processo para entender isso que acabo de mencionar. Quando uma pessoa está apta já para vir ao mundo físico, ela tem que cumprir uma espécie de sistema. Tem várias etapas que a pessoa tem que cumprir antes de ficar como indivíduo já formado para poder empreender a viagem. Uma das etapas mais importantes é quando o corpo físico vai se ajoelhar em frente a Yalamopim para escolher seu próprio Ori. E dentro desse próprio Ori existem vários, vamos dizer assim, ingredientes que formam uma receita que pode ser reconhecida como única. Dentro daquela cabaça, que seria uma forma metafórica de nos referir ao Ori da pessoa, a Yalamopim vai colocar aquelas coisas que são inatas na essência da pessoa, vai colocar aquelas coisas que a pessoa sim ou sim deverá viver no mundo físico, tá? E tem uma grande parte dos ingredientes que vão ser colocados dentro da cabaça que cabe a cada ser humano escolher. Aí é que se derivam os diferentes aspectos sobre o destino humano, a saber, a Kuleya, a Kulepa, Katará. Sobre aqueles aspectos que o ser humano consegue escolher, sempre vão ser positivos. Tá? E tem versos de Fá que explicam de que nenhum ser humano vai escolher ter uma vida desafortunada, nenhum ser humano vai escolher ter muitas doenças, nenhum ser humano vai escolher perdas irreparáveis no nosso destino. Então é bem importante entender essa questão, que todo destino vai ter uma parte positiva e todo destino vai ter uma parte negativa. Ninguém vai poder ter um destino extremamente positivo ou completamente positivo e nenhuma pessoa vai ter um destino completamente negativo. Isso falando
do destino em estado cru, vamos dizer assim. É decir, quando a pessoa empreende a viagem do mundo espiritual para o mundo físico, vimos com todo esse acervo de informação. Quando o ser humano já nasce aqui na Terra, tá? Aquele ori começa a interagir com a própria sociedade onde ele nasce. Primeiro com sua família imediata, posteriormente que o ser humano vai crescendo, ele começa a interatuar com a sociedade em seu conjunto. E isso vai produzindo algumas modificações naquele ori. Modificações das quais podem ser tomadas como positivas ou negativas. Isso vai depender das escolhas desse próprio ori. Dentro de cada ori, você vai encontrar também, a sua vez, parâmetros de fortaleza diferente, um diferente do outro. Tem ori que são mais resilientes, tem ori que são mais fortes, é dizer, são mais duros na hora de ser moldeados. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo das circunstâncias. E você tem ori que são mais macios, é dizer, são ori mais moldeáveis. E isso também, al igual que os ori que são mais duros, pode ser situações que podem desencadear situações negativas ou situações positivas na vida do ser humano. Quando aquele ori começa a interatuar na vida física, tá? É quando o ser humano começa a amadurecer, vamos dizer assim. Tá? E explica de que o ori, para amadurecer de forma positiva, ir se fortalecendo e ir atuando como um foco principal, um pilar principal da boa fortuna do ser humano, ele tem que ser cultivado com vários fatores. A saber, informação, importantíssimo, conhecimento, sabedoria, espiritualidade, entendimento. Então, são todos conceitos que formam ou que ajudam a que um ori se fortaleça. Mesmo uma pessoa nascendo com um ori fraco, um ori demasiado moldável, é dizer, que pode ser muito influenciado por seu entorno, e aí, como expliquei anteriormente, não necessariamente um ori muito moldável vai ser negativo, porém sim vai ter maiores possibilidades de ser influenciado de forma negativa. E por quê? Porque quantitativamente falando, o mundo hoje está muito complicado. Então você vai achar com certeza mais pessoas ruins, mais situações ruins, mais entornos ruins, para que o ori assimile toda aquela coisa negativa que vai atrasar o desempenho correto de seu destino. Por enquanto, ou porém, melhor falado, um ori que está inmerso ou interatuando constantemente em uma comunidade, uma sociedade, onde aquelas pessoas compartilham bons valores, boa ética e cultivam a evolução da própria espécie humana, com certeza, entre todos vão ir se contagiando de esses valores positivos e aquele ori vai se fortalecendo e vamos lograr de que aquela pessoa consiga ser a cada dia uma pessoa melhor. Por que fiz essa referência específica? Porque assim deveriam funcionar as comunidades de orixá. Não tem outra explicação de por que um grupo de pessoas se reunir com um fim comum, que seria adorar orixá. E infelizmente o que hoje vemos é completamente diferente. Muitas vezes dentro de uma casa de orixás, onde piores pessoas nós vamos achar. E não estou falando de piores pessoas no sentido de ter defeitos ou não ter defeitos. Todo ser humano é imperfeito. E justamente podemos entender de que ori, sendo a conexão com o Lotumare a mais importante, a extensão do próprio Lotumare, além de ser tão influenciável assim, muitas vezes é também aquele fusível, aquele talão de Aquiles que fragiliza espiritualmente o próprio ser humano. Para definir ori de forma mais fácil ainda, posso descrever de que o que seria ori? Ori seria aquela anteia que capta toda a señal, tanto do mundo espiritual como do mundo material. Então, muitas vezes o mundo espiritual manda benção para o próprio ser humano. Porém, a anteia está mal ubicada. É dizer, se a anteia está orientada hacia o lado norte e as benções vêm do lado sul, é impossível que aquela anteia capte aquela señal. E no sentido negativo também funciona assim.
uma anteia que está fortalecida, está orientada para o lugar correto, nunca vai ser atingida por uma señal ruim. O que seria uma señal ruim? Uma señal ruim seria a Jokun e Bi. É quando o caminho do próprio ser humano começa a se atrapalhar. Ori também funciona como aquela conexão constante com o mundo espiritual. Então, é muito importante manter um Ori equilibrado para poder ou ter uma ferramenta disponível de forma eficiente para manter uma correta conexão com o mundo espiritual. E quando falo de mundo espiritual, me refiro a ancestrais, nosso próprio grupo espiritual, Equeorum, os próprios orixás, Ifá, enfim. Todo o que seja benção do mundo espiritual é muito, muito imperativo que o ser humano mantenha um correto equilíbrio em seu Ori para que essas señais sejam captadas em tempo e forma e que principalmente o próprio ser humano tenha a capacidade ou a percepção suficiente para poder captar que essas señales estão vindo para nosso caminho. É muito comum para nós que nos dedicamos ao trabalho espiritual de forma completa, ver de que muitas vezes as bençãos para uma pessoa estão na esquina da casa, mas a pessoa não tem essa capacidade de olhar isso, de enxergar isso. Então, não é que a vida da pessoa esteja ruim desde o ponto de vista espiritual. É simplesmente que o Ori da pessoa não tem a capacidade de captar de onde está sua própria prosperidade. É por isso de que muitas vezes, quando uma pessoa vem cheia de problemas e ela pensa de que tudo está ruim e de que praticamente sente que o mundo está caindo em cima dela, vão para consulta ou vem para consulta dentro do Ifá e Ifá revela que o problema está no Ori da pessoa, porque muitas vezes é uma questão de percepção ou de não percepção de onde está o caminho para prosperar. É por isso que é tão importante o Ori. O Ori tem basicamente, vamos a poder definir assim, de forma muito primária, dois aspectos. O que conhecemos como Ori-O-De. Ori-O-De seria a cabeça física, literalmente quer dizer cabeça de fora. É dizer, é o que nós podemos ver e podemos tocar, tangível. E em segundo plano temos a Orinu, tá? Que tem conexão com o umbigo do ser humano, é a cabeça interna. Tá? O Orinu tem vinculação estreita com nossa cabeça espiritual. E Ori-O-De é nossa cabeça física. Portanto, Ori-O-De vai ter regimento em o contato que vamos a ter fisicamente com o nosso entorno. Ori-O-De vai ter muito a ver com o nível de cultura, o nível de sapiência, o nível de sabedoria que aquela cabeça vai adquirir. Tá? E Orinu tem muito a ver com o mundo espiritual. Então, por Orinu passam aqueles sentimentos ou aquelas percepções, ou muitas vezes até entram muitas bençãos pelo próprio umbigo do ser humano. Tá? Então, para o conceito do IgG, é muito importante que todo praticante e seguidor do Orixá mantenha um perfeito, ou pelo menos o mais perfeito possível, alinhamento entre Ori-O-De e Ori-Nu. É por isso que para quem já passou ou pratica IgG entenderá por que esses pontos são tão vitais de ser propiciados e alimentados no ritual que conhecemos como Ibori, que não quer dizer outra coisa que propiciação ou culto a Ori. Entendeu? Então, muito importante manter equilibrado Ori-O-De com Ori-Nu. Tá? Depois temos outro ponto estratégico a nível espiritual que conhecemos como Ipori. Ipori normalmente se dá num dedão grande, o dedão gordo do pé esquerdo. Tá? Tem muito a ver com a aptitude de aquele Ori. E também tem a ver com os ancestrais de aquele Ori. Então, para passar em limpo e simplificar para vocês, tá? Porque poderia ficar aqui até a madrugada falando sobre Ori, posso definir que Ori-O-De seria aquilo que adquirimos como consequência de nossa vivência no mundo material. Ori-Nu são aquelas coisas que adquirimos ou nos beneficiamos ou também nos prejudicamos do mundo espiritual. Tá? E Ipori, Ori-E-Se, que é outra forma de chamar a mesma coisa, poderia ser aquelas coisas inatas em nós. Tá? Tem muito a ver com a genética, com nossos ancestrais e com as aptitudes genéticas que nós temos para desempenhar corretamente nosso destino. Tá? O fato de propiciar ou alinhar também os pés
no ritual, ou propiciações, ou culto de Ori, tem muito a ver com que os pés acompanhem nossa cabeça. Porque não adianta você ter uma cabeça formidável se os pés não acompanham sua cabeça. Só pode ser achado no Dui de Temeji, e GLMR. Tá? Então, muito importante manter um perfeito equilíbrio de pelo menos esses 3 pontos. Tá? Um pouquinho essa é a introdução de o que seria e como vemos a questão de Ori dentro do IgG. Obviamente, Ori, eu diria que é um dos orixás mais complexos que temos e mais abrangente em sentido de informações e de